O livro de Daniel é um livro profético, mas que também conta um pouco da história daqueles 4 jovens que foram para a Babilônia. Os 4 sábios, né? O Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles então contam um pouco da história deles, mas depois Deus também usará Daniel para grandes profecias. Hoje, Daniel capítulo 2. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que está podendo ler e ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Abre o nosso entendimento. Amém. No capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Aqui ele fala sobre o aramaico. Só uma curiosidade, né? O aramaico, Jesus usou o aramaico, né? E não o hebraico. O hebraico ele foi quase que extinto nessa altura de Babilônia. O hebraico quase que perdeu completamente a fala, que foi substituído pelo aramaico, que era a língua oficial de Babilônia, como se fosse hoje o inglês nos Estados Unidos, né? Então, o aramaico era a língua oficial, né, natural daquela região. Mas hoje eles falam hebraico, foi resgatado, mas naquele tempo quase se perdeu. Continuando aqui no 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. O comentário diz: o sonho de Nabucodonosor o deixou extremamente preocupado e temeroso, pois entendeu que se tratava de grandes acontecimentos que estavam por vir e que lhe fugiam à compreensão. Não se sabe ao certo se ele esqueceu o sonho ou se não quis revelá-lo aos seus magos, feiticeiros e encantadores, para que eles mostrassem capacidade e sinceridade na interpretação. O fato é que eles não puderam interpretá-lo com as suas ciências ocultas e os seus falsos ídolos, o que deixou o rei muito furioso, a ponto de condená-los à morte, junto com suas respectivas famílias. O sonho era profético, por isso somente os verdadeiros servos de Deus poderiam receber aquela sabedoria, receber dele sabedoria e entendimento para decifrá-lo. Em Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Mateus 13,11 diz: ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. E por a Bíblia ser a palavra de Deus, por isso que nós sempre temos que pedir ao Espírito Santo que nos revele, como o próprio Senhor Jesus falou. É Ele quem dá essa revelação. Então, o 13.
e saiu decreto segundo ao qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que lhe fossem mortos. Quer dizer, eles também. E você lembra que Daniel, ele teve um dom, né? O dom de interpretar os sonhos. E aí só uma observação. Hoje tem pessoas que às vezes elas sonham com alguma coisa e elas buscam o pastor às vezes para que o pastor dê uma interpretação. Existe até no mundo espiritual aí um livro dos sonhos que interpreta o que a pessoa sonhou. E eu vou ser muito sincero para você. Primeiro que Deus não revela nada em sonhos. Se Deus quer revelar algo para você ou para mim hoje, Ele vai usar a palavra dele. A palavra já está escrita, está prontinha. Até porque, como é que você vai saber se aquela pessoa que está revelando algo para você, realmente Deus usou ela? Hoje é difícil. Cada vez mais e mais difícil. O mundo anda muito desconectado com Deus. Anda mais conectado com o mundo do que com Deus. Então, eu prefiro me ater à palavra de Deus. Ela é a certeza que eu tenho das coisas que vão dar certo. Deus falou, não temas, eu sou contigo. Isso para mim já basta. Ainda que eu enfrente grandes problemas, eu sei que Deus está comigo. No 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus por isso. Veja que tudo é Deus, né? Eles foram buscar e colocar a questão diante de Deus. Eles não foram desesperados. Eles se uniram na fé, né? A união da fé. Por isso que Jesus falou que onde estiverem dois ou mais, estarei no meio deles. Então, nessa união de fé, Deus deu a ele a interpretação do sonho. O comentário do 19, o decreto do rei determinava que todos os sábios fossem mortos. Por isso, logo foram em busca de Daniel e dos seus companheiros. Porém, Daniel se mostrou ousado e corajoso, pois mesmo sabendo que poderia ser condenado à morte junto com os amigos, foi ao rei pedir um prazo a fim de obter a revelação do sonho. Tendo o seu pedido atendido, Daniel chamou seus 3 amigos para que juntos se humilhassem diante do Altíssimo, que era o único que poderia lhes dar sabedoria para a interpretação. O Senhor ouviu suas súplicas e concedeu a Daniel a compreensão dos sonhos de Nabucodonosor, revelando-lhe todo o mistério. Todos nós, em algum momento, passaremos por situações que nos afligirão, pois não veremos com os olhos físicos nenhuma saída, nenhuma maneira de escapar. Porém, não existe decreto algum do mal que possa destruir os filhos de Deus. No entanto, é preciso usar a fé. Se Daniel e seus amigos não tivessem apelado para o Altíssimo, certamente teriam perecido. Salmos 124, 2 e 3. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. É tão bom quando Deus está no controle de todas as coisas e podemos confiar que Ele vai agir, né? E Deus está aqui agindo agora. Deus deu a Daniel a interpretação e vem a bênção, né? No 20, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Então, ele atribuiu, né, a revelação não a ele, mas a Deus. E aí eu estou aqui pensando, né? As pessoas elas não querem viver os desertos, os problemas. Mas imagine, Daniel estava sendo buscado para morrer. Imagine a aflição dele, da família, né? Então, nessa busca desenfreada, ele poderia ter morrido. Mas Deus deu muita sabedoria para ele. Deus permitiu que viesse a ameaça de morte, mas Deus não deixou eles morrerem. Então, vem um resultado de uma doença, mas aquela doença talvez
seja para a glória de Deus. Você não sabe, nós não sabemos. Então, coloque Deus à frente, vai dar tudo certo. 21. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. O comentário diz, ele muda os tempos após a grande experiência de haver recebido a revelação do sonho de Nabucodonosor. Daniel percebeu que tudo estava sob o controle do Altíssimo. O Senhor estabeleceu leis físicas e espirituais que controlam o tempo, o clima, os céus, a terra e tudo que nela há. Além disso, ele remove e estabelece reis nas nações de acordo com a sua vontade. Diante de um poder tão grande, qualquer situação, por mais difícil que seja, pode ser transformada por Deus. Por isso, Daniel engrandeceu e louvou o Todo-Poderoso por sua magnífica interpretação e auxílio. No 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O comentário diz, Deus revela o profundo e o escondido. Só o Altíssimo é onisciente, ou seja, somente ele conhece o que está em oculto. Além disso, apenas ele tem o poder de desvendar tudo aquilo que é um mistério para o ser humano. Por isso, o Senhor nos manda clamar pelo seu nome. Por mais que a ciência evolua, jamais chegará à condição de trazer à luz o que está nas trevas. A descoberta dos cientistas sobre o universo, por exemplo, são infinitamente pequenas diante do que realmente ele é. Deus é a luz que revela o que está na escuridão, seja no universo, seja dentro do próprio homem. Depois que Daniel buscou e se humilhou na presença do Altíssimo, recebeu dele a revelação dos acontecimentos misteriosos que surgiam e que nenhum outro sábio na Babilônia conseguiu compreender. Então, assim como o Senhor Jesus, ele é a luz que veio ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz, porque a luz ilumina, e o que a luz faz? Revela os atos errados. E a pessoa que não está disposta a mudar, ela rejeita a luz porque ela não quer mudar. Mas a pessoa que está disposta a mudar, ela se entrega a essa luz, se arrepende dos seus pecados e segue para uma vida nova. No 23 agora. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. O comentário diz, achei um homem dentre os cativos de Judá. Daniel foi apresentado a Nabucodonosor como aquele que revelaria o seu sonho. Ao ser indagado se seria capaz de lhe dar as respostas que procurava, Daniel glorificou o Altíssimo diante do rei e de todos os seus súditos. Ele disse que nenhum homem poderia desvendar aquele segredo, mas o Senhor que habita no céu revela todos os mistérios. A postura firme de Daniel mostrou a sua confiança e a sua reverência ao Altíssimo. Ele não se intimidou ao dar testemunho da grandeza do Senhor. Os servos, cheios do Espírito Santo, são intrépidos e estão prontos para dar testemunho da palavra de Deus em qualquer lugar, seja diante dos grandes, seja diante dos pequenos. Segundo Timóteo 4, 1 e 2, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra
instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Que perfeito, né? Quer dizer, ele atribuiu toda a honra, toda a glória àquele que revelou de fato o sonho, né? Ele não atribuiu a ele, né? Mas ao Deus que ele serve. 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Olha que humildade, né? Ele falou, não que eu seja melhor do que os outros, mas Deus escolheu a mim para que eu pudesse revelar ao rei. Quer dizer, não é por mim, não é pela minha força, mas é por Deus. Assim também eu me considero apenas um simples instrumento. Por exemplo, como esse fone de ouvido aqui que tem um microfone, né? Nesse momento, ele está sendo um instrumento que capta a minha voz e está levando para você ouvir. Então, eu também. Eu me sinto como instrumento na mão de Deus e nada mais. Então, a glória não é minha. A glória é do meu Senhor e é da palavra dele. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. O comentário diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, Daniel relata o sonho ao rei em detalhes. A imensa estátua era confeccionada com 5 materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre e os pés eram de ferro e de barro. Essa estátua representava os 4 reinos que surgiriam posteriormente. Hoje o Senhor tem revelado a sua sabedoria e o seu poder através da sua palavra. Portanto, é preciso ser cauteloso quanto aos que dizem receber revelações supostamente divinas, mas se opõem ao contexto bíblico. Então, nós estamos aqui diante do sonho dele. Às vezes as pessoas interpretam um pouco mais a respeito dessa estátua, coisas para o futuro, mas eu não vou por esse caminho, eu vou só me ater aqui ao texto. E como o próprio bispo aqui revelou, falou, né? Às vezes a pessoa ela se encaminha por um caminho de revelações que nem mesmo Deus falou. 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O comentário diz: a cabeça de ouro representava o rei Nabucodonosor e o reino de Babilônia, que durou de 636 a.C. a 539 a.C. O profeta Jeremias chamou essa nação de copo de ouro na mão do Senhor. Está em Jeremias 51, 7. Seguindo para o 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. O comentário diz assim: o peito e os braços de prata representavam o reino medo-persa, 539 a.C. a 530 a.C. O rei Dário, pertencente a este reino, derrotou a Babilônia e conquistou-a. Está no capítulo 5 desse mesmo livro. O 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. O comentário diz:
O ventre e as coxas de bronze representavam o reino da Grécia, 330 a.C. e 63 a.C. O reinado de Alexandre o Grande se consolidou, tornando-se um dos maiores impérios da antiguidade. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em partes de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele grande coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Comentário: os pés de ferro e barro representavam o Império Romano, 63 a.C. a 475 depois de Cristo. O ferro simbolizava a força, mas o barro a fragilidade. Roma era forte em sua organização militar e em suas leis, mas ao se unir a outros povos se enfraqueceu. O casamento misto foi uma das razões de sua fragmentação. A mistura da fé tem sido a causa do enfraquecimento espiritual de muitos cristãos. Após ter um encontro com Deus, a realização de um bom casamento com uma pessoa que vive a mesma fé nele deve ser a segunda maior preocupação de quem deseja conservar a sua salvação. Por isso que em 2 Coríntios 6, 14 e 15, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Daí a necessidade da pessoa fugir da união, da luz com as trevas, né? Às vezes a pessoa está tão desesperada, tão ansiosa pela sua vida sentimental, que ela busca se unir com pessoas que estão no mundo. E às vezes dá certo, mas na sua grande maioria dá errado. Agora no 45, no 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O comentário diz: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. O reino do Altíssimo é eterno e invencível, preparado aos que lhe pertencem. A pedra cortada do monte é uma referência ao Senhor Jesus. Em 1 Pedro 2 e 6, por isso também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Seguindo o comentário, que virá com poder e glória e subjugará todos os reinos deste mundo no dia da sua vinda. O Senhor Jesus falou, que ele veio estabelecer primeiro o reino de Deus dentro das pessoas. E depois desta vida, porque essa vida é passageira, se estabelecerá o reino eterno, o reino do céu. Então, minha amiga, se há uma coisa que você deve procurar ter em você, é o reino de Deus. E segunda coisa, o seu propósito nessa vida não está aqui, está na vida eterna, está indo para o céu. No 46. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis é revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. O comentário diz: Deus dos deuses. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel estava acima de todos os seus falsos deuses, contudo não abandonou sua idolatria. Posteriormente, o rei se esqueceu de tudo e atribuiu a si todo o poder e toda a glória. Muitas pessoas têm agido da mesma forma, pois honram ao Senhor com seus lábios, mas o coração está longe dele. Não se convertem dos seus maus caminhos e resistem à palavra do Altíssimo. Por isso, sofrem. E a exemplo de Nabucodonosor, são abatidas em seu orgulho.
E mais à frente nós vamos ver o que vai acontecer com Nabucodonosor, uma situação degradante. Mas aquilo serviu para que ele pudesse se converter. Ele se converte. 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. O comentário: ao ser engrandecido pelo rei, Daniel se lembrou dos amigos que o tinham ajudado em oração no momento mais difícil. Daniel pediu em favor deles para que ocupasse cargos importantes nas províncias da Babilônia. Assim, a situação dos servos de Deus foi totalmente revertida. Eles, que estavam condenados à morte, não só escaparam, como também foram honrados por Nabucodonosor com posições invejáveis no seu reino. Isso foi obra de Deus, do Deus de Israel. Ele engrandece os que confiam na sua palavra e perseveram em servi-lo. Eu vou direto para Deuteronômio 28:1. Será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Daniel não foi egoísta, não pensou só em si. No momento da bênção, ele lembrou dos seus amigos. Mas tudo isso, se você não percebeu, eu te falo, houve uma providência, não somente para eles, mas para todos os israelitas. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego iriam cuidar de províncias. Eu não sei ao certo se essas províncias lá estavam o povo de Israel. E se eles eram governadores, né, se eles eram os principais daquelas províncias, ele iria dar bons benefícios para os demais. Então, eles seriam como príncipes naquela região e fariam bem ao povo de Israel. Então, a ida do povo de Israel para a Babilônia foi uma providência de Deus, uma correção de Deus, mas também agora eles poderiam viver um pouquinho melhor, até voltar para a sua terra. E esses quatro homens de Deus, né, são muito usados por Deus para abençoar a nação de Israel, e Deus os usa porque eles são um canal aberto para que Deus possa usar. E você, tem sido esse canal aberto para que Deus possa te usar também? Então, curta esse vídeo, né, dê o seu gosto, manda ele, compartilha com alguém, põe nos comentários que Deus falou consigo. Até o próximo vídeo.